Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amados, quando eu recebi esse convite, a minha cabeça na hora, ela pensou em inúmeras palavras. Eu gaguejei, para bem falar a verdade, nesse momento eu estou tremendo um pouco. Porque se eu fosse dar um testemunho da minha vida, hoje eu teria muitas palavras para dizer e muitas coisas de testemunho para agradecer ao Deus que eu sirvo. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 para 16 anos. E nesse caminho não foi fácil, eu tive muitas lutas, muitas batalhas. Teve momentos que eu pensei que eu não ia conseguir seguir em frente. Teve momentos que eu pensei em desviar. Teve momentos que eu pensei que eu não conseguiria fazer tudo que eu desejo, tudo que eu almejo. Mas todas as vezes que eu tinha esse pensamento, eu sempre recaía nessas palavras, nesses versículos que eu vou ler para vocês, que eu acho que fortifica muito, por como assim me fortificou bastante. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. O capítulo 7 de Mateus fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Amados, isso me firma muito, de forma categórica no coração, porque a minha família, ela era espírita, e se fosse ver, eu não estava aqui. Aí teve um belo dia que eu encontrei minha mãe de joelhos, orando ao Senhor, eu não posso. Ela cresceu no mundo católico, mas não seguia religião nenhuma. Ela simplesmente dobrou o joelho e falou que se tivesse um Deus no céu, que eu visse naquele momento que ela não queria mais aquilo para a vida dela, e não queria mais aquilo para o filho dela. E quando ela foi para a igreja, a primeira coisa que ela fez foi me arrastar para a igreja, literalmente me arrastar. Aí teve um belo dia que eu estava de cabeça quente, eu respondi minha mãe. Uma vez eu tinha 7 anos de idade e levei um tapa na boca. Aí com 17 no caso, 17 anos, eu falei para minha mãe assim: mãe, eu não quero ir para a igreja, eu vou porque a senhora me obriga. Eu levei outro tapa na boca. Aí eu falei de novo, não mãe, mas é verdade. Eu nem terminei de falar a frase, eu levei outro tapa na boca. Agradeço aqueles tapas como a única coisa que eu posso agradecer a Deus nessa vida. Porque graças àqueles 2 tapas eu acordei e olhei nos olhos da minha mãe, eu vi lágrimas escorrendo. E ela falava assim: meu filho, não fala isso. Meu filho, não fala isso. Eu acredito naquele momento que era o Espírito Santo que olhava para os meus olhos e falava assim: meu filho, não fala isso. Eu tenho cuidado de você. Eu tenho olhado para você. Isso tudo é verdade, porque teve uma certa vez que eu estava orando na minha casa, de joelhos dobrados, e a casa toda ficou escura. E era uma escuridão mórbida, e eu não conseguia conceber que tipo de escuridão que era aquela. Sendo que eu estava orando e era tarde. Devia ser umas 4 horas, o sol estava alto ainda, não era para estar escuro. Mas eu continuei orando, e me firmei naquela oração, e continuei orando. Eu não sei quanto tempo que eu orei, mas quando eu abri os olhos, estava perto da hora de eu trabalhar, que eu trabalhava no supermercado de madrugada. Aí eu olhei assim, eu conseguia ver o brilho da lua no chão, coisa que eu já não via mais. Aí eu fiquei contente, falei: nossa, minha oração valeu, me ajudou muito, eu não sei o que estava acontecendo. Quando eu entrei no ônibus que eu ia para trabalhar, que eu coloquei a mão no vidro, o vidro estava fechado assim, eu simplesmente coloquei a mão por aqui, tinha uma fresta, eu coloquei a mão, quando eu fui empurrar, o vidro estourou em cima de mim. Caiu pedaços de vidro que foram parar do outro lado do ônibus, e pedaços de vidro do meu bolso. Eu falei: Simão, não sei o que pode ter sido. Fiquei quieto, aceitei. Isso foi numa terça, quando foi na quinta tinha culto, e eu fui para o culto, e tinha um irmão lá que eu não conheço, até hoje eu não sei o nome, gostaria até de lembrar da face dele, porque se uma hora eu encontrar com ele, eu poderia agradecer daquelas palavras. Ele olhou para mim e falou assim: olha meu filho, esta semana o diabo pediu pela tua vida, o Senhor teu Deus não deu. Ele apontou para mim e falou: olha, esta semana o diabo pediu pela tua vida, o Senhor teu Deus não deu. É por isso que eu me firmo nessas palavras. Pedi, você dá voar. Pedi, o Senhor vai te dar. Que Deus é esse que te dá uma pedra ou um escorpião quando você tem fome ou necessidade. Eu era muito namorador, sabe? Eu gostava de namorar bastante. Aí eu tenho um amigo, o Dioguinho, ele falava assim pra mim: Nicolau, isso não é bom, você é crente. Que vida que você vai levar, isso é certo de você fazer. Eu falei: Dioguinho, eu sou novo, não tem problema.
Aí uma vez eu estava assistindo um DVD com ele, que ele providenciou. O nome do DVD era Jardim Secreto do Inimigo. E nesse DVD dizia da seguinte forma: você jovem que gosta de ficar, fica mesmo, vai ficando. Jesus volta e você fica também. Então continua ficando. Pode continuar ficando, porque Jesus volta e você fica. Então continua ficando, é o melhor para você. E aquelas palavras, depois o Dioguinho olhou para mim e falou: tá vendo? Tá vendo? Nem vou falar mais nada para você. Você já entendeu. Aí eu comecei a pensar. E nesse momento começou a me dar uma tristeza no coração. Algo forte, como se o Espírito Santo estivesse me tocando no peito e falasse: meu filho, não é para isso que eu quero você aqui. Não foi para isso que eu te chamei. Presta atenção, toma cuidado. O mundo não tem nada. Aí quando eu comecei a parar, Jardim Secreto do Inimigo. Jardim, é como se fosse rosas e belas flores que você vai entrando pelo jardim do inimigo, e que você olha que está tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas quando você chega lá no meio, você começa a ver os espinhos. Você começa a ver dor. Você começa a ver sofrimento e você não tem força para voltar. E não tem força para sair com todos aqueles espinhos te segurando para dentro daquele jardim. É assim o jardim secreto do inimigo. Aí para não entrar nesse jardim, o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho. E naquele dia eu não conseguia falar uma palavra, a não ser chorar. Chorei o máximo que eu pude. Aí no outro dia eu falei assim pro Dioguinho, falei: ó, Dioguinho, eu nunca mais vou namorar de qualquer jeito. Agora eu vou namorar a menina certa. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: você? E começou a dar risada. Eu falei: não, Dioguinho, é verdade. Daqui pra frente eu vou namorar a menina certa. E fiquei. E fui passando os dias, passou um ano e um pouquinho. Eu falei: Dioguinho, tá perto de eu receber a menina certa. Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: não sei, meu coração tá pulando. Eu tô sentindo uma coisa diferente. Mas até então eu não sabia quem que era essa menina, eu não tinha visto. Aí passou-se os dias, né? Encontrei a minha esposa numa vigília. Olhei para os olhos dela e tudo foi maravilhoso. Mas até então eu não tinha certeza. Eu não podia falar assim: Jesus, é essa. Mas meu coração pulava muito. Aí eu cheguei e falei assim: Senhor, então tá. Toda a minha vida eu sempre fui de abstrair com esse conhecimento, buscar conhecimento das pessoas, buscar aprender com as pessoas mais velhas, porque era a única forma que eu de aprender rápido, é buscar conhecimento das pessoas mais velhas. E isso eu aprendi com o pastor Dedé e com o pastor Celso também. Aí eu falei assim: Senhor, eu vou fazer assim então. Isso eu já tinha visto testemunhos sobre isso. Falei: olha, Senhor, hoje ela vai cantar em Americana, eu não tenho certeza. Eu vou com a calça branca e uma camisa preta. E caso for, ela vai combinar comigo. Se caso for da sua vontade, ela vai convidar comigo. Vai estar combinando comigo. Eu falei: mas espera aí, como que vai? Preto e branco combina com tudo. Qualquer coisa preto e branco combina. Eu falei: não. Eu falei: mas se ela tiver com vestido preto? Eu falei: mas preto vai combinar com preto e branco? Com certeza, mas isso é normal. Eu falei assim: tá bom, eu não vou mudar. O senhor vai fazer alguma coisa diferente que eu vou perceber aquilo que eu estou querendo. E fui. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com vestido preto com flores brancas. Eu falei: Jesus, como que eu falo pro senhor? O que eu tenho para agradecer? Como que eu posso falar? Ela estava com vestido preto e flores brancas combinando comigo. Era um vestido preto e a diferencial era as flores brancas. Eu falei: combina comigo, verdade, está combinando. Naquele dia a mãe dela olhou e falou assim: mas você está de calça branca para ir na igreja? Eu falei: eu tô. Mas eu falei feliz por causa da calça branca, eu tô. Podia ser calça preta, camisa branca, mas não sei porque era calça branca e camisa preta. E deu certo. E eu fui para a Americana, vi ela cantando, ela olhou assim. Até hoje ela me perguntava qual que era o segredo daquele vestido. Eu falei: no momento certo eu vou te falar. Aí quando foi essa semana ela me perguntou: amor, fala. Eu falei assim: olha, eu não sei, eu não vou te falar agora, mas está perto de eu contar. Eu estou sentindo que está perto de eu te contar. E hoje ela está sabendo por quê. E tanto eu continuei guardando isso na minha cabeça. Eu fui guardando. Quando foi para fazer a decoração da igreja, eu tinha que manter a minha certeza, né? Quando foi fazer a decoração da casa, das coisas, eu tinha que manter a minha certeza. Mas eu não falei nada com Jesus. Eu falei assim: Senhor, o Senhor conhece meu coração. E uma vez que ela estava com dúvida sobre tudo que eu sentia, sobre o que estava acontecendo, eu falei assim: amor, sabe o que você faz? A melhor coisa, eu não vou te convencer. Ora a Deus, pergunta para Ele. O que Ele te falar é o certo. Se Ele te falar para você: olha, não é esse menino, no outro dia eu estou indo embora, você nunca mais me vê. Mas se Ele falar que é, a gente vai casar. Não tem outro jeito. E o que aconteceu? Ela orou e o Senhor falou com ela. Foi a coisa mais maravilhosa, porque ela voltou e falou assim: eu não tenho mais dúvida. E ainda deu testemunho uma outra hora, acho que ela já deve ter dado testemunho sobre isso. E foi maravilhoso esse dia para mim também. Só que o interessante é que não parou por aí. O Senhor tem cuidado em tudo. Eu sou de família humilde, eu nunca tive recursos ou qualquer outra coisa. Mas meu apartamento é a coisa mais deliciosa do mundo. Está tudo montado, tudo bonito, tudo em ordem. Aí ela falou assim: olha, a gente vai casar, a gente não vai casar sem conta. E quando a gente casar, a gente não vai ter conta.
E realmente, nós casamos sem conta, começamos, e quando fizemos o casamento, sem conta também. Uma das coisas que eu pedi para o Senhor foi o seguinte: Senhor, eu preciso de uma esposa que seja forte nas minhas fraquezas, e que eu seja forte nas fraquezas dela também. Porque aí, no momento da minha fraqueza, ela vai me alicerçar, ela vai estar do meu lado, ela vai estar me segurando, e eu não vou fraquejar ou vou mancar na hora que eu andar, porque ela vai estar comigo. E assim o Senhor fez. E tanto é o pai dela e a mãe dela pode dar testemunho disso também. Na hora que aonde eu sou fraco, as pessoas que nos conhecem, aonde eu sou fraco, ela é forte. E aonde ela é fraca, eu tento ser o mais forte para poder dar o mesmo auxílio que ela me dá. Isso para mim é maravilhoso. Uma das provas que o Senhor me deu também é que foi a decoração inteirinha da minha igreja, da igreja que a gente casou. Como ela não sabia dessa história, foi preta e branca. A decoração todinha, até os convites foram preto e branco. E a nossa casa é mobiliada inteirinha preto e branco. Então quando o Senhor faz e Ele te mostra uma coisa, Ele faz e Ele fala: olha meu filho, eu estou com você. Quando eu leio esse versículo aqui que eu queria falar com os irmãos, até passei o tempo, desculpa. Eu sinto como se o Senhor me abraçasse no peito, um abraço forte e quente, e falasse: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Aí eu começo a me recordar das lágrimas da minha mãe. Eu falo: Senhor, o Senhor me ama. Eu não tenho como agradecer. Então esse testemunho de hoje é para agradecer o Deus que eu sirvo, esse Deus Altíssimo, pelo amor que Ele tem por mim. Obrigado. Aleluia. Queridos, como é bom ouvir um testemunho de um jovem, casado, juntamente com sua família, e que Deus abençoe grandemente. Agora vamos ouvir o testemunho com a nossa irmã Franciele, falando o que Deus tem feito em sua vida. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou aqui hoje para contar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Mas antes, eu quero agradecer a Ele pelas provas que eu tenho passado. Daí os irmãos podem se perguntar: mas por que pelas provas? Porque Deus prova somente aquele que Ele ama. E quanto mais Ele me prova, eu tenho aprendido muito e tenho crescido tanto como ser humano e principalmente espiritualmente. Então eu sou grata a Deus pelas provas que Ele tem me proporcionado e pela certeza que eu tenho de que no final de cada uma delas Ele me dará a vitória. Quero que os irmãos tenham essa certeza que se vocês estão passando por algum problema, Deus vai dar a vitória, porque Ele só prova aquele que Ele ama. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho passado por muitos problemas, assim, no serviço, tudo. Só que eu tenho aprendido muita coisa. Às vezes nós somos tão ingratos, reclamamos a Deus de tudo, por tudo que nós passamos. E como eu trabalho no hospital, eu tenho visto que nós, na verdade, nós não temos motivos para reclamar a Deus. Às vezes você chegou aqui hoje, está sentado aí e nem agradeceu a Deus, nem rendeu a Ele adoração, não deu glória a Deus, mesmo com tantos louvores maravilhosos que foram entoados a Ele, você nem adorou a Ele. E enquanto no hospital onde eu trabalho, eu sei que tem muitas pessoas que estão com câncer em fase terminal, mas eu chego para conversar com essa pessoa e essa pessoa fala: como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. Mesmo a pessoa que está lá à beira da morte, às vezes a família nem está com aquela pessoa e a pessoa está adorando. Então eu tenho aprendido muito que nós temos a cada dia ser gratos a Deus, louvar a Ele por tudo que Ele nos tem proporcionado. Bom, estou aqui mesmo para contar uma bênção que Deus fez na minha vida. No ano passado eu prestei vestibular e também prestei o Enem, tudo, e eu consegui 100% numa universidade boa. Eu consegui na PUC, graças a Deus. Só que eu falei assim: meu Deus, eu estudei o ano inteiro, eu quero passar mesmo numa universidade pública. E daí eu peguei e desisti da PUC. Falei: meu Deus, eu quero mesmo uma universidade pública. E daí saiu o resultado da primeira chamada, eu não havia passado. Eu fiquei na lista de espera. Eu falei: meu Deus, e agora? Desisti da outra, será que eu não vou conseguir nada esse ano? Aí saiu a segunda chamada e eu ainda não havia passado. Aí o meu noivo entrou na internet, conseguiu o telefone da graduação onde eu estou estudando, e eles falaram assim, que até o último dia do mês, no caso de março, eles poderiam ainda chamar. Só que o meu curso que eu prestei, que é biologia, já estava completo.
que só se alguma pessoa desistisse. E, irmãos, Deus é tão maravilhoso que no último dia que seria possível deles me ligarem, eles me ligaram e eu fui chamada para honra e glória do Senhor, para cursar o curso de Biologia na Unesp, para honra e glória do Senhor. E enquanto fui passando esse processo, eu sofri muito, eu perguntava, meu Deus, mas será que o Senhor não vai me ajudar? Eu até praticamente tinha desistido. Minha mãe falava, não, ainda não é o último dia, você tem que esperar até o último dia para ver o que Deus pode fazer. E eu comecei a ficar desanimada, tudo, mas hoje, irmãos, eu percebi que se eu tivesse passado na primeira chamada, talvez eu nem estaria aqui agradecendo tanto a Deus pelo que Ele fez. Mas foi a última oportunidade, foi o último dia para Ele mostrar para mim que é só Ele, que nós dependemos dEle, que sem Ele nós não somos nada, que Ele é tudo na nossa vida, que nós somos insignificantes, somos pó, e que sem a misericórdia dEle você não estaria aqui. Você poderia estar no leito de um hospital, mas você está aqui só com um único intuito. Você nasceu para o único motivo, para adorar a Deus. Então, irmãos, não perca tempo, não perca a oportunidade dessa noite de render a Ele adoração, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque não há Deus além dEle. Ele que nos criou, que nos formou, que nos proporcionou esse momento tão especial de poder adorar a Ele. Então, irmãos, não perca tempo, e nós ainda temos 40 minutos de oportunidade para adorar Ele, para levantar a mão e falar, Senhor, eu te amo, eu sou totalmente dependente de Ti, e não há Deus além de Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor, toda a nossa adoração se deve a Ti, Senhor, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Nosso irmão Mateus também estará testemunhando neste momento acerca do que o Senhor tem feito na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Desde que entregamos a nossa vida na mão do Senhor, é isso que Ele faz. É bênção sobre bênção. Amém. Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Bom, irmãos, tem muitas bênçãos, mas eu vou fazer um resumão, porque o tempo está correndo. Mas eu quero ler aqui em Mateus capítulo 2, versículo 13. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino em sua mão e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino em sua mão de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Aqui, irmãos, de várias interpretações, várias lições que tira desse versículo, é um caso que eu puxo para o meu testemunho, que eu enquadro o meu testemunho, que a obediência ao comando de Deus. Porque aqui José e Maria, se eles não tivessem respeitados, tido temor da palavra de Deus, em seguir o que Deus pediu para eles, hoje muita coisa tinha acontecido, podia até ter matado o menino Jesus. Mas não, eles foram obedientes, seguiram a palavra de Deus. Eles estavam num lugar em que, naquela época, mesmo que Herodes fosse uma pessoa tirana, mas todo governo, todo reinado, há uma política, e seria ruim para ele sair matando várias crianças. Seria uma loucura isso, ele está saindo lá por causa disso. Mas em qualquer contraprestação, ele acabou seguindo a orientação de Deus, o comando de Deus, e foi uma bênção. Eu tomo isso para mim, porque há uns 6 anos atrás, eu estava totalmente com a cabeça na música, estava estudando, estava até em outra cidade, no conservatório,
querendo viver daquilo, querendo seguir isso, querendo ter isso como uma profissão para a minha vida, e era o que eu tinha no meu coração. Meu pai incentivava, minha família, a igreja também incentivava. Foi quando até o pastor Joel estava no momento que a gente foi receber uma oração aqui de um pastor, pastor Cícero, e Deus ali naquele momento falou comigo que Deus ia estar mudando o meu coração, que Ele ia estar colocando uma nova uma profissão no meu caminho, que Deus ia tirando aos poucos os desejos que eu tinha, e que eu ia ter vários diplomas, dentre eles seria o direito, e eu ia começar a gostar de usar roupas, ternos, roupas sociais, sapatos, começar a gostar de ler, e era uma coisa que minha mãe pode falar que eu odiava, e não gostava de roupa social, não gostava de ler. Eu pedia para minha mãe ler as coisas e falava: mãe, interpreta aí, vê o que fala esse negócio, me diz. E era uma coisa assim, e Deus foi mudando meu coração num processo assim, que eu acabei não percebendo. Quando eu percebi, eu parei um dia e falei assim: Deus, aconteceu várias coisas que acabei me chateando dentro da música, e eu falei assim: ó Deus, se é da tua vontade mesmo aquilo que tu falaste aquele dia, me dá a oportunidade de passar numa faculdade, me dá a oportunidade de o que é mais difícil, porque passar na faculdade particular não é muito difícil, mas o mais difícil, pagar essa faculdade, que eu não tinha condições. E aí fui, prestei, passou o primeiro mês, não tinha como. E segundo mês, não tinha como, não paguei o segundo mês. No terceiro mês, quando eu não paguei de novo, eu já estava com medo da faculdade chegar. Falei: ei, meu filho, vai ficar assim, né? E eu surgiu 3 oportunidades. Peguei aquelas 3 oportunidades que eram cartas, coloquei no chão, ajoelhei em cima e pedi orientação para Deus. Foi quando Deus usou o irmão Eliseu, que é o presidente da Câmara, que foi um instrumento de Deus, me ajudou muito, ajuda hoje ainda, é uma pessoa que eu respeito muito, e me ajudou a entrar na prefeitura. Ali na prefeitura eu entrei como estagiário, fui conquistando um espaço lá. Hoje Deus me abençoou como um cargo muito bom, estou como coordenador lá. Jesus está me abençoando muito, e é uma coisa muito forte para mim, porque eu não imaginava estar fazendo esse curso, não tinha condições. E eu vejo hoje muitas pessoas que estão fazendo a faculdade também não têm condições, e converso com muito delas, mas eu incentivo, porque se não fosse Deus na minha vida, não teria nada acontecido com isso comigo. E eu louvo ao Senhor, porque até aqui Deus foi fiel, sempre foi fiel, ainda que eu não fui fiel em muitas vezes, mas Deus foi fiel comigo. E hoje eu quero dizer, se tem algum amigo aqui que ainda não conhecia esse Deus fiel, esse Deus fiel é impressionante. Eu converso com Ele, eu falo muito com Ele, eu posso ter comunhão com Ele, e você também pode ter experiências muito bonitas com Ele. Esse Deus fiel hoje, Ele também te chama, Ele também quer ter esse contato contigo, Ele quer te abençoar. E hoje ainda você vai ter oportunidade, na hora que um dos irmãos aqui estiver te chamando para frente, aceite Ele como Ele morreu na cruz publicamente para salvar todos os nossos pecados. E eu agradeço esse Deus fiel. Irmãos, eu não sei pregar, não sei falar ainda, mas um dia eu vou saber falar, pregar a palavra de Deus. Mas eu também não sei cantar, mas eu sei tocar. E eu gostaria de tocar um hino cujo título é Tu és fiel, Senhor, porque Ele foi muito, muito, muito fiel em minha vida. Agradeço a oportunidade. Eu vou tocar.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estou feliz por mais uma vez estar aqui, um pouco distante às vezes, mas posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Uma das coisas que eu aprendi é que a palavra de Deus, isso eu tenho repetido diversas vezes quando eu tomo o microfone, é que ela tem um poder de transformação. A palavra de Deus, quando ela é pregada, o Espírito Santo, ele move dentro do seu coração. E eu não acredito numa palavra que ela é medida por várias pessoas pulando, ou quem sabe a igreja chorando, ou quem sabe você aí cantando louvores, mas ela é medida de que quando você recebe essa palavra, quando você sai daqui, já há mudança na minha vida e na sua vida. E é por isso que falar essas palavras para o seu coração, e tudo que você já escutou aqui tem que servir para que você saia dessa porta para fora mais edificado, mais restaurado, com experiências a mais na sua vida. Hoje de manhã, quando eu discutia com Deus, e quando Deus já havia me falado que eu ia dar um pequeno testemunho nessa noite, e quando o coral cantava um pouco antes, eu falava com meu amigo algumas coisas que íamos tratar aqui, e Deus falava assim: discuta com eles o que é uma relação de amigo. Todo mundo que subiu aqui disse: eu conversei com Deus. A palavra de Deus em Êxodos capítulo 33 versículo 11 fala assim, ó: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu quero, jovem, porque esse culto é um culto para jovem, mas que a igreja também preste atenção, porque não quero ser muito demorado nas minhas palavras. Moisés, quando estava ali no Monte Sinai, ele desceu rapidamente ali com aquelas duas tábuas. O povo tinha acabado de pecar com um bezerro de ouro, e todos nós sabemos que o pecado é que separa o homem de Deus. Todos nós sabemos que o pecado é aquilo que distancia a minha relação de amigo com Deus. Então o que Moisés fez? Como Deus não estava mais no meio do arraial, aonde estava o povo, ele montou a sua tenda fora do arraial. Mas o interessante é que quando o Senhor tinha que falar com Moisés, ou quando Moisés tinha que falar com o Senhor, ele então ele saía do meio do arraial, no meio do povo, e ia para dentro da tenda. Para resumir a relação que eu quero te mostrar aqui como uma figurinha, eu penso que talvez Moisés saísse, fosse caminhando, abrisse a porta ali da tenda, não sei, talvez seja um pano só que separasse, ele passava aquele pano por trás da porta. O texto aqui nos mostra que uma nuvem descia do céu, tampava a porta. Aí a parte mais interessante, que eu quero que você grave: quando o povo de Deus via que a nuvem tinha descido do céu, e ela já então encobriu a porta, parece que algo assim escrevia na mente deles: Deus está ali. E a palavra de Deus fala assim exatamente que o povo olhava por detrás de Moisés e o via pelas costas, porque ele estava caminhando para fora da tenda e o povo olhava. E aí então eles sabiam: não, Deus vai falar com Moisés. E quando o sinal, que era a nuvem, chegava ali na porta da tenda, aí o povo começava a adorar.
Preste atenção no que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, principalmente ao teu jovem. Por que será que precisava de um sinal para que o povo entendesse que era hora de adorar? Aí a parte interessante que acontecia do lado de dentro, eu não sei, mas eu aprendi com alguns amigos a orar diferente e a falar com meu Deus assim, ó: Senhor, senta aqui um pouquinho, porque eu preciso conversar contigo. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi quando essa igreja ainda tinha os moldes antigos. A casinha de som era bem ali, ó, naquela direção. À frente da mocidade tinha um cercadinho. E eu estava muito triste, perguntando com Deus, meu amigo Marquinho, no qual eu agradeço muito, meu amigo Ita, no qual temos orado e aprendido muito. Ele falou assim: Daniel, você pode chamar a Deus e pedir para Ele sentar ao seu lado e ter uma conversa franca. Então eu cheguei aqui nesse som, puxei a melhor cadeira do som, que era aquela uma que tinha rodinhas. Falei: Jesus, senta aqui porque eu preciso conversar contigo. Mas eu não quero que seja uma simples conversa, eu quero voltar lá em cima onde tem mais gente orando. E eu quero que tu me mostre que tu estiveste aqui. Quando eu terminei a minha oração, eu subi ali em cima, e o Espírito Santo tocou forte ao meu coração e disse assim: vai lá e abraça o teu pai. Quando eu abracei o meu pai, Deus começou a tomar ele em mistérios, e começou a tomar a mim em mistérios, e o Marquinho a interpretar, e Deus falava assim: eu te visitei. Lá dentro da tenda, Deus falava com Moisés como se falava como outro amigo. E eu fico pensando nessa relação, jovem. Essa relação, talvez, que Moisés chegava assim e não tivesse cadeira lá, talvez fosse uma almofada, ou que seja, o que fosse o chão daquela tenda. Ele pedia para Deus sentar ali, e talvez Deus, não sei, sentasse ali do lado, ele sentisse a forte presença, ele começava assim a falar: Deus, o povo lá fora pecou. Deus, o povo lá fora criou um bezerro e está adorando ele, Jesus. E tu falaste para mim ir para a terra prometida, que mana leite e mel, mas disseste que não vai comigo. Se Deus não vai com o povo, quem que vai? E aí a grande pergunta: do que adianta uma terra de leite e mel sem a presença de Deus? E aí eu volto na relação de amigo entre você e o seu Deus. Há vários tipos de relação. Talvez a relação daquela uma que você nunca ouviu a voz do Espírito Santo na tua vida. Talvez aquela relação assim que você nunca conseguiu discernir quando é o Espírito Santo que fala ao teu coração. Talvez você esteja buscando isso. Talvez há uma relação um pouco diferente. Você nunca ouviu o Espírito Santo, mas Deus sempre usa algum profeta para falar contigo. Mas aí eu pergunto, lá em Hebreus capítulo 4 fala assim, que antigamente Deus falava a nós através dos profetas. Não estou desmerecendo os profetas, porque muitas das vezes nós, ainda que Deus fala conosco, que nós já conseguimos discernir o Espírito Santo falando com a gente, nós às vezes temos que pedir: Senhor, usa, Senhor, um servo teu para falar comigo, porque a minha angústia é tanta, 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 que eu não estou conseguindo nem discernir a tua palavra. Há momentos assim. Moisés era diferente. Deus falava a ele face a face, e ele podia chamar a Deus de amigo, mas ali dentro ele não perguntou mais nada, senão professar o maior amor que um homem pode ter. Ali, na sua conversa de amigo com Deus, ele falou assim: Senhor,
Tu disseste já para mim que me daria paz e descanso. Mas tu disseste que não vai com o povo. Se tu não vai, Senhor, quem é que vai? Se o grande objetivo meu e teu é ser testemunha de Deus, e aí eu louvo a Deus pela vida da Franciele, que pode testemunhar tantas coisas. Eu louvo a Deus pela vida do Mateus, que pode testemunhar tantas coisas. Por que não testemunhar do amor pelas almas? O grande testemunho da minha vida é, por exemplo, a que eu estou vivendo ali no batalhão em São Paulo. Ali há misérias. Ali não só há o nosso culto a todas as quarta-feiras, onde Deus, pela tua misericórdia, tem nos ajudado e nos sustentado, mas há também os cultos espíritas, há o candomblé. E aí eu pergunto para você, jovem, igreja, se não há uma relação maior de amigo, aonde eu falo e Deus responde, e eu consigo discernir essa voz do Espírito Santo tocando a minha vida, como posso ser eu testemunha lá fora do amor de Cristo? Como Moisés falou: Senhor, eu sei que tu vais comigo, mas eu amo tanto aquele povo lá fora, Senhor, que me mostra, Senhor, quem tu vais enviar, porque sozinho eu não vou. E aí o Senhor fala assim: eu vi o teu amor pelas almas, e eu digo então que eu irei contigo. A tua vida é um investimento na mão de Deus, e Ele quer investir. Talvez você tenha tantos problemas que precisam ser solucionados, tantas perguntas para serem respondidas, e Deus hoje te permite escutar tantos testemunhos, escutar tantas bênçãos, e para te dizer também que há necessidade de procurar um diálogo mais vivo, realmente de amigo com Deus. Porque lá fora, há vidas necessitando da tua boca. Há vidas necessitando dessa relação de amigo, para que quando elas vierem pedir palavra, você fale: Senhor, o que tu tens para ela? E aí Deus fala contigo e você transmite o recado. Você precisa dessa relação também, para que quando as pessoas cheguem perto de você e falem assim: eu estou doente, e Deus possa então falar assim: ore por ela que eu vou curar. Há também a necessidade de você pedir o que Moisés pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. Porque a palavra de Deus diz que estejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque lá fora, muitas vezes tu não vai pregar com a tua boca, tu vais pregar com o teu testemunho. Lá no batalhão, uma pessoa com os braços cruzados, endemoniado, informa numa parada matinal. Aí passa um desviado para Cantéria, e ele identifica: isso aqui é demônio. E aí ele lembra: existe lá no meio uma vida que dá testemunho e que ama as almas. Ele chega e fala assim: o senhor é crente? Eu acho que fulano está endemoniado. Aí o senhor tenente Eliel fala assim: sargento Luiz, no qual também é o nosso pastor na quarta-feira,
E ele chama então a missionária Sheila, que é soldado, que também participa do amor de Cristo. E nós temos algo em comum, que é amar as almas. Então eles falam: vamos lá e vamos orar. Quando chegamos lá, então que vamos orar, acontece algo tremendo. O pastor Luiz fala assim: eu não coloco as mãos antes de saber o que está acontecendo. Então eu me retiro por um momento para orar e saber com quem eu estou lidando. E aí o Espírito Santo, que falava com Moisés como amigo, que me mandou hoje de manhã transmitir esse recado a você, ele fala ao coração do irmão Luiz, o pastor Luiz. Esse jovem fez um pacto com o diabo para passar neste concurso e entrar também na polícia militar, mas ele não cumpriu, e o diabo veio buscar a vida dele. E aí você pergunta: mas essas coisas acontecem? E eu falo: ame as almas e abra os seus olhos, porque lá fora existe vidas necessitando deste amor. E Deus necessita mais uma vez te dizer que precisa das tuas mãos. E aí Deus fala para ele: é isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o mesmo Espírito que fala a ele, revelava em mesmas palavras a missionária Sheila. E quando os dois se reúnem, os dois começam a falar as mesmas coisas. Eu posso louvar a Deus porque é um Espírito Santo que ainda fala ao nosso coração, e que nós temos discernimento para entender os recados de Deus. O mais interessante não é orar para aquela vida e aquela vida ser liberta. O mais interessante é uma semana depois poder testemunhar daquela vida entrando no culto e aceitando a Jesus como seu Salvador. Mas por quê? Porque a glória de Deus brilhava tão somente no rosto de uma pessoa. E hoje eu lhe pergunto com toda a propriedade, e que essa palavra toque o seu coração, mas que amanhã você acha diferente. Hoje eu estou ali, muitas vezes saio mais cedo desse culto, mas saio feliz. Quem me dera antes, muito tempo antes, Deus não me desse uma oportunidade como essa, porque hoje posso entender que não vim ao mundo para ser mero espectador, mas para ser participante. Quem me dera antes Deus pudesse dar essa experiência para mim, quem sabe mais pessoas pudessem ter ouvido do amor de Cristo. E hoje, uma das coisas que aprendi e que falo para você: há um Deus que quando você ainda pede, Ele te abraça como amigo em todas as circunstâncias da sua vida. Basta tão somente você não olhar o que acontece aqui, mas olhar unicamente para aquele que você tem dado a sua vida a servir. Olhe para Deus, veja atualmente Deus, não olhe aquele que quer. Olhe tão somente para Deus e verás a glória de Deus, e serás testemunha viva de Deus na sua vida. Amado, ramandei cantui me cantui comias. Guarde essa palavra no seu coração. Aramantui quentui me canta la massa. Amém. Racantui me queimarás. Amém. Aleluias. Bom, Júnior, aleluias. Você que ainda não... Uma direção para nós aqui nesta noite. Mas o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, fidelidade, aquele que é o dono deste lugar, aquele que é o dono da minha vida, do teu coração, aquele que é o dono da programação, Ele faz da maneira como Ele quer. Nosso Deus é fiel. Confesso para vocês,
que tudo aquilo que foi falado aqui, tudo aquilo que foi considerado, como se a gente tivesse feito uma reunião antes, tudo vindo de encontro, ia considerar com os amados a respeito do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, depois da morte do rei Uzias. Todos sabem a história, todos já devem ter lido. Existem, completando aquilo que os nossos irmãos já compartilharam da parte do nosso Senhor, existem 5 estágios para que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. O primeiro estágio é reconhecer o Senhor que está sentado num alto e num sublime trono. Esse é o primeiro estágio, é que nós reconheçamos o Senhor que é soberano e que está sentado num alto e num sublime trono. O segundo passo é reconhecer a sua santidade, que Ele é santo, santo, santo e santo. O terceiro passo é o reconhecimento que somos pecadores, e diante da santidade do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele tem para nós, diante de tudo aquilo que Ele é impossível eu e você não tomarmos posse e sermos santos assim como Ele é santo. É impossível. Esse é o terceiro passo. O terceiro passo é reconhecermos que somos pecadores. E o dia que nós reconhecemos que somos pecadores, como Isaías, o Senhor mandará um anjo serafim que tocará com uma brasa viva e limpará de todo pecado. E a partir daquele dia nunca mais você será o mesmo. Você poderá viver na tua vida. Nunca mais você vai entrar no teu trabalho da maneira como você tem costumado entrar. Nunca mais você será naquela casa da maneira como você sempre foi. É impossível, depois que você reconhecer que Deus está sentado num alto e num sublime trono. É impossível depois que você reconhecer que Ele é santo. É impossível depois que você reconheça que é pecador. E é impossível depois que você é tocado por uma brasa viva tirada do altar, continuar sendo o mesmo. Eu desafio você que está aqui hoje, eu desafio que você está sentado aí, você que está de pé, você que está me ouvindo, você que estudou tudo isso aqui, eu desafio você, depois desses 4 passos, renunciar o chamado de Deus para a tua vida e dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés foi chamado de uma maneira gloriosa, a sarça ardeu, o Senhor se resplandeceu em glória para ele, ele foi chamado. Samuel foi chamado quando ainda era criança, todos conhecem Samuel, Samuel, Samuel. Nesta noite não existe idade, nesta noite não existe posição, nesta noite não existe nada para que o seu chamado seja diferente. O Senhor pode falar com você aí onde você está, no teu coração. O Senhor pode se resplandecer em glória, em visão, assim como foi a Isaías. Nesta noite, eu fosse você, você já tem a dica, os 5 passos necessários. O primeiro, todos nós sabemos que Ele está sentado num alto e num sublime trono. O segundo, nós já sabemos a santidade do Senhor. A terceira, eu e você sabemos e reconhecemos que somos pecadores. A quarta, se hoje você desejar, dentro de instantes eu estarei orando com você. Ele poderá te limpar de todo pecado.
Ele poderá fazer de você diferente. Ele poderá te capacitar para cumprir o propósito para o qual você foi criado. E o quinto, você poderá dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não renuncio ao teu chamado. Eu vivo só para ti. Embora você tenha um sonho, está mais do que provado. Mateus aqui acabou de falar. Ele tinha um sonho. O sonho dele era a música. E o propósito do Senhor deveria estar em segundo plano. A partir do momento que ele reconheceu o propósito para o qual ele foi criado, a partir do momento quando Deus revelou para ele a diferença e o centro do propósito dele, aos poucos o Senhor tirou do coração aquilo que era sonho, o Senhor realizou. E o Senhor hoje coloca e une um dia aquilo que foi sonho dele, como hoje uma arma para adorar e engrandecer o nome do Senhor, o nosso Deus. Quantos nessa noite não renunciam o chamado do Senhor e reconhecem comigo, a começar comigo: Senhor, eu posso fazer ainda mais, eu posso ser mais diferença. No meu trabalho, Senhor, eu posso ser mais luz. Na igreja, Senhor, eu posso ser mais ativo. Eu posso fazer a diferença. Deus, eu não renuncio ao teu chamado. Eu nasci e fui criado para um propósito. E tão certo como vive o Senhor, eu viverei e serei. Quero te dar a oportunidade nesta noite para você, num ato de fé, que aceita e acredita que você foi criado para um propósito, que você foi feito segundo a direção de Deus, que assim como Isaías foi feito e designado para um propósito, Deus pensou tanto nisso, ele foi tão gerado para isso, que até o seu nome significava salvação. Saia do seu assento, saia do seu lugar e venha até a frente, num ato de fé. Num ato de fé. Se você tiver fé, Deus pode mudar o quadro da sua vida nesta noite. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importa aquilo que você viva. Deus quer fazer coisa linda na sua vida a partir de hoje. Deus espera de você, num ato de fé. Saia do seu lugar agora e vem aqui comigo que eu quero orar com você. Oh.